São Mateus capítulo 25, apenas o versículo 19. Deixe a Bíblia aberta, para que melhor você possa assimilar esta mensagem profética acerca da vigilância. É um sermão profético proferido por Jesus acerca da vigilância. Pelo fator tempo, eu quero tomar apenas o versículo 19. Palavra de Jesus. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. O propósito de Jesus era levar os discípulos à consciência de que eles precisavam estarem vigilantes acerca da sua vinda, visto que ele iria chamar os seus para uma prestação de contas, ou seja, ele queria deixar claro aos seus discípulos que haveria um dia de prestação de contas. Mas este sermão de Jesus, irmãos, ele vem desde o capítulo 23. No capítulo 23, Jesus faz uma censura aos escribas e aos fariseus, que eram os guardiões da lei mosaica e dos costumes e a prática da religiosidade. Então Jesus faz esta censura, visto que eles se achavam os melhores, e o Senhor começou dizendo que na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram. Vocês praticam, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Os fariseus, eles fingiam uma qualidade que eles não possuíam. São aquelas pessoas que vivem de aparência. Então o Senhor Jesus faz uma censura que eles precisavam mudar as suas atitudes e não viver de aparência. O Senhor procura em cada um de nós fruto, não folhas, não aparência. No capítulo 24, Jesus fala acerca do princípio das dores. Princípio das dores. E é exatamente falando acerca do princípio das dores que o Senhor traz uma mensagem profética e dá sequência com a vinda, a grande tribulação que viria depois da vinda em glória do Senhor Jesus. Interessante que quando Jesus faz
A censura aos escribas, você vai perceber no capítulo 23, que ele mostra 10 ais, 10 juízo sobre aqueles que vivem sobre ou de aparências. No capítulo 24, como disse, ele fala acerca do princípio das dores e traz uma revelação futura. E depois ele fala da vida em glória. Certamente, para aqueles que cuidadosamente estudam as Escrituras, você pode perceber que nós estamos vivendo numa era profética e que o princípio das dores nós já assim estamos vivendo. A igreja não passará pela grande tribulação de forma alguma, porém a igreja enfrentará as articulações, artimanhas e projetos do anticristo, que nós já estamos vendo eles serem reais e visíveis aos nossos olhos. E no capítulo 25, que é o que nós escolhemos para falar, o Senhor adverte, o Senhor motiva, o Senhor induz os crentes, os salvos, a serem vigilantes. E no capítulo 25, no versículo 19, Jesus disse que muito tempo depois, neste capítulo existem sim 3 parábolas muito significativas e cheias de significados. A parábola, por exemplo, das 10 virgens, ele fala sobre semelhança, e a das minas ilustra a verdade que dons iguais, quando usado com diligências desiguais, pode receber recompensas desiguais. E talentos, e na parábola dos talentos, o Senhor mostra que os dons diferentes, quando usados com a mesma finalidade, serão igualmente recompensados. E aqui nós vamos entender o versículo que nós lemos. A parábola das 10 virgens, observem aí no capítulo 25, os 13 primeiros versículos. Ele destaca a necessidade de cada crente estar não apenas alerta, mas também preparado para a vinda do Senhor Jesus. A segunda parábola, a dos talentos, enfatiza a necessidade do serviço cristão fiel durante a sua existência aqui na terra. É necessário que você, que eu, que nós produzamos frutos para o reino de Deus. Na parábola das 10 virgens, 5 delas foram ao encontro do Senhor Jesus Cristo e foi por ele recebido. E 5 delas foram reprovadas. O que faltou nas virgens, diferenciando uma das outras, foi apenas o azeite. O azeite. Observe que o Senhor faz uma semelhança, dizendo que o reino dos céus seria semelhante a 10 moças virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 loucas. Como disse, a preocupação de Jesus em trazer este ensino foi nos ajudar a sermos vigilantes. Quando ele disse semelhantemente, ou seja, na nossa geração, nos nossos dias, essas coisas acontecerá de igual modo. 5 moças eram prudentes,
5 eram loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Lâmpada, ou lâmpadas no plural, porque eram 5, fala do testemunho que nós damos. Testemunho é aquela frase: eu também sou crente. Glória a Deus. Mas isso é importante, muito importante. Porém, não é tudo. Aquelas moças eram crentes, elas também confessavam Jesus, mas o problema delas não estava nas lâmpadas, elas todas tinham, não estava no testemunho, nenhuma delas negaram a Jesus, e você não vai encontrar nelas pecado. Porém, meus amados irmãos, o que estava acontecendo é que elas saíram ao encontro do Senhor, mas elas não levaram azeite. E as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. No versículo 5 dá o cerne da questão: tardando o noivo. Se é uma das coisas difíceis, se é uma das coisas complexas, é esperar. Há muitas pessoas que não têm paciência em esperar. Glória a Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Há muitas pessoas que não têm paciência de esperar. Foi o caso destas moças. Elas não tiveram paciência. Aquelas lâmpadas, elas precisavam de contínuo estar acesa. Mas elas fizeram aquilo tantas vezes que elas não se importaram mais, e elas não se preocuparam mais com o azeite. O azeite aqui é o símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, é o nosso companheiro de viagem, é o Paracleto, é aquele que em nós habita para nos ajudar em todas as horas, é aquele que nos conduz às maiores revelações de Deus através da palavra. O Espírito Santo é o nosso intercessor, é aquele que por nós intercede com gemidos inexprimíveis. É através da pessoa do Espírito Santo que você consegue superação em todas as questões da vida. Mas aquelas moças cansaram disso, e resultado, tardando o noivo, o azeite se acabou. E quando o azeite se acabou, de repente, uma voz, à meia-noite ouviu-se uma voz: aí vem o noivo. Sair-lhe ao encontro foi a ordem, e as que tinham azeite abasteceram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Porém, meus amados irmãos, as que não tinham azeite, elas não tiveram como sair ao encontro do noivo. Elas pediram socorro, pediram ajuda, mas lhe fora negado. As prudentes, elas disseram: não, para que não seja o caso de que falte a nós também, mas ide e comprai. Mas era tarde demais. O que você precisa fazer hoje, deve fazer hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Você precisa sim manter a sua lâmpada acesa. Isto quer dizer, você precisa manter o seu testemunho vibrante, alegre. Você precisa frutificar neste reino. Glória a Deus. Você precisa brilhar no meio das trevas. Você precisa incomodar o inferno. Você precisa levar almas aos pés do Senhor. Você precisa não só conhecer a Jesus, mas torná-lo conhecido no raio de ação que Deus te colocou. Foi para isto que você foi salvo. Foi para isto que eu fui salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquelas moças não tiveram este cuidado. E agora, meia-noite, um grito. Aí vem o noivo, e 5 delas ficaram para trás. Por uma só razão: não vigiaram e não fizeram reservas de azeite, infelizmente. Mas, amados irmãos,
Faltou azeite porque faltou propósito. Faltou azeite porque faltou preparo. Faltou azeite porque elas esqueceram das promessas de Jesus nas suas vidas. Nós não devemos apenas passar pela vida, mas devemos deixar a marca de um verdadeiro cristão. Devemos viver uma vida com propósito. Propósito de que o Senhor Jesus, pelas nossas vidas, seja glorificado. Nós devemos estar sempre prontos, sempre preparados, porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos. Interessante, quando o Senhor começou a usar os profetas e os seus servos acerca da sua vinda, e quando Paulo começou a ministrar acerca da vinda do Senhor, eles já esperavam a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. Eles estavam esperando. E eu comecei a pensar, ora, por que o Senhor usou Paulo para dizer que o Senhor estava às portas? Glória a Deus. Se o Senhor sabia que ainda tinha muitos anos pela frente, era por uma só razão: para que cada crente pudesse estar preparado. Porque Jesus pode não vir hoje, mas você pode morrer hoje. Aleluia. Então, o importante é você estar pronto. O importante é você estar preparado. Meus amados e queridos irmãos, quando o Senhor sai acerca da vigilância, falando que não deve em nossas vidas faltar a presença de Deus através do Espírito Santo, porque esse azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então ele está nos revelando, nos mostrando, nos dizendo que não pode faltar a presença de Deus em nossas vidas. E se não houver presença de Deus em nossa vida, não existe ação do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parêntese para dizer algo muito importante, muitíssimo importante. Quando o Senhor foi assunto aos céus e mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, ele sabia que os embates da vida, a perseguição seria tão intensa que eles não iriam ter como suportar. Então o Senhor Jesus mandou que eles fossem para Jerusalém para revesti-los de poder. E o poder do Espírito Santo vem sobre a vida do crente para revesti-lo a partir do batismo com o Espírito Santo e com fogo. É extremamente necessário que você que é crente seja revestido de poder. Não que apenas tenha o Espírito Santo, mas que você seja revestido do Espírito Santo, ou seja, que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. A ausência deste poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida pode lhe impedir de ir para o céu. Pastor, mas eu tenho certeza da minha salvação. Disto eu não duvido. Agora, há muitas coisas que podem sim acontecer na sua vida e você não ter suporte de suportar aquele confronto sem negar o nome de Jesus. E o anticristo está trabalhando fortemente para levar você a perder Deus de vista. E o batismo com o Espírito Santo não é apenas para você falar em outras línguas, não é apenas para você se mostrar diferente dos demais, não. O batismo com o Espírito Santo é uma roupagem
espiritual que lhe dá o suporte na hora que o seu corpo não tem como suportar, que a sua mente não tem como suportar. Estivemos agora recentemente em Gramados e nós fomos para um lugar de neve lá e a temperatura estava 10 graus abaixo de zero. Eu disse 10 graus abaixo de zero. E não tinha como suportar aquela temperatura. Mas nós recebemos umas roupas especiais, umas botas, e ficamos parecendo assim aqueles astronautas. Até para andar dava dificuldade, mas para que pudéssemos suportar aquela temperatura. Estou dando uma grotesca ideia do que significa você ser revestido, porque chegará um momento que a pressão social, econômica, espiritual será tão grande que se você não estiver revestido, você poderá sair fora. Você poderá dizer: não dá mais. Glória a Deus. Tem pessoas que por tão pouco negam o nome do Senhor. E o Senhor diz o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas você vai dizer: mas Senhor, eu não suportei. E o Senhor vai dizer: mas eu te dei suporte. Eu te levei a acreditar nas minhas promessas, das quais uma delas era lhe revestir de poder, lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo, para que pudesse você ter suporte suficiente e necessário para enfrentar essa temperatura espiritual que estará e já começou a vir sobre o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus amados e queridos irmãos, vamos aos talentos. Quando o Senhor disse, e muito tempo depois, é porque Ele havia confiado nos seus servos. Os talentos representam diferentes responsabilidades a serem executadas de acordo com o que nós, eu e você, recebemos do Senhor. Os talentos falam da capacidade de cada homem diante de Deus. Observe que no capítulo 25, no versículo 16, o Senhor diz: porque isto é também como um homem. Que homem era este? Que homem é este? É Jesus, que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Eu acho isto fantástico. Glória a Deus. Está aqui em João, teve o seu cumprimento. Um homem, Jesus, que partindo para fora da terra, ele saiu da terra e ele foi para o céu. Mas observe que aquele homem que saiu da terra, que partiu para uma terra, para um lugar fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então Jesus saiu da terra, foi para o céu, mas chamou os seus discípulos e disse: eu vou entregar a vocês os meus bens. O nome disso se chama confiança. Jesus acreditou em você. Você não entendeu? Eu disse que Jesus acreditou em você. De tal forma que Ele confiou a você os seus bens. E deixou você à vontade. Ele entregou, Ele confiou e disse: eu estou viajando para uma terra longínqua.
Glória a Deus. Agora cuide do que é meu. Nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor. Quando ele chama seus servos, capítulo 25, versículo 15, você vê o seguinte: primeiro servo, ou classe de servo, que aqui representa uma classe de servo, e você veja qual é dessas classes que você está nesta noite. A um, ou uma daquelas classes, ele deu 5 talentos. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, e o outro recebeu 1. E cada um recebeu segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O Senhor não deu os talentos por um ser mais bonito ou mais importante do que o outro. Não houve preteritismo, não, Senhor. Não houve paternalismo, não, Senhor. Houve responsabilidade. Ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. Às vezes nós queremos receber de Deus o que o outro irmão, a outra irmã recebeu. E por que não recebemos? Porque Deus, melhor que qualquer pessoa, entende que nós não temos como administrar o que aquela outra pessoa administra. É a nossa capacidade. Se você só tem capacidade de administrar agradeça a Deus pelo que Deus lhe confiou. Se você tem capacidade de administrar 5, amém pelos 5. E o Senhor deu 5 a um, deu 2 e deu 1, mas segundo a capacidade. E depois ausentou-se. E Jesus disse o seguinte: que uma vez tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Automaticamente, aquela pessoa dos 5 talentos, sentindo a responsabilidade que sobre ele lhe pesava, saiu e com os 5 granjeou mais 5. O que recebeu 2 de igual modo, mas o que recebeu 1, pegou o que recebeu e enterrou na terra. Pergunta número 1: o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Deus não te confiou talentos, bens para você enterrar. Não. Deus deu a você talentos para você desenvolver. Glória a Deus. Qual é o talento que Deus te deu? Se cantar, desenvolva, cante. Ensine alguém a cantar. Se é pregar, pregue. Faça discípulo. Se é ganhar almas, ganhe. Se orar, ore. Eu não sei o que Deus te confiou. Agora, de uma coisa eu sei: o que você está fazendo com o que Deus te deu. Mas vamos andar. Aqueles 3 servos tiveram atitudes diferentes. O primeiro, automaticamente, granjeou 5 com os 5 que recebeu. O segundo, granjeou 2, mais 2 com os 2 que receberam. Mas o que recebeu 1, ele cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor e deixou o tempo correr. Existem 2 formas de viver no reino de Deus. Uma é viver com responsabilidade, é viver com compromisso, é viver sabendo a sua posição. E a outra forma é viver de forma irresponsável, é viver sem saber o lugar que o Senhor lhe colocou.
é viver sem entender a sua filiação. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos, ele volta. E ele volta sem prévio aviso. E ele volta para a prestação de contas. E quando ele chega, ele manda chamar aqueles a quem ele havia confiado os seus bens. Vamos prestar contas. O que recebeu 5 talentos, disse: olha, Senhor, aqui está o que é teu. Me deste 5, e com os 5 ganhei outros 5, e aqui tem 10, pertence a ti. E o Senhor olha para aquele servo e diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. O segundo servo disse: olha, me destes 2, com os 2 ganhei mais 2, e olha aqui o que é teu. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Mas, amados irmãos, no versículo 24, você confere aí nas Escrituras. Chegou também aquele que recebeu 1 talento e disse: Senhor, eu conhecia-te. Já começou com mentira. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há pessoas que aceitam Jesus, mas não se liberta da mentira, continuam mentindo. Há pessoas que vêm para a igreja, é fofoqueiro, que aqui não tem, graças a Deus, mas não se liberta da fofoca. Há pessoas que vêm para a igreja e gostam de falar mal da vida alheia, vem para a igreja e não deixa, continua falando mal da vida alheia. Essas pessoas estão na igreja, mas o talento que o Senhor a confiou, que deu, elas enterraram. Quem tem talento enterrado, vive de forma que desagrada a Deus e que aborrece o seu próximo. E a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Meus amados irmãos, quando o Senhor chama aquele homem que recebeu 1 talento, ele disse: eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. Sabe o que é que ele disse aqui? Eu sabia que tu era ladrão. Esse servo é aquele que diz: eu não vou dar dinheiro para pastor. O seu talento está enterrado. Você não sabe quem é, a que veio e a quem está servindo. Glória a Deus. Aquele servo, irmãos, arguído pelo seu senhor, ele diz coisas terríveis, horríveis, e ele disse ainda mais, para tentar se justificar, e atemorizado, eu fiquei com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. Em outras palavras, eu não preciso, eu também não precisava, eu também não te pedi,
Você já viu aquele filho dizer para o pai e para a mãe: eu não pedi para nascer, não? Você já ouviu isso, não já? Ingrato. Eu não pedi para nascer. Rebelde. Iracundo. Desalmado. Sem coração. Não reconhece. Aquele servo não conhecia o seu Senhor. Não reconheceu o que o Senhor fez por ele. Não teve a menor gratidão. E sabe, meus amados irmãos, quando ele disse: aqui tens o que é teu, o Senhor olha para ele e responde: mau e negligente servo. Versículo 26. Se você sabia que eu ceifo onde não semeio, e ajunto aonde não espalhei, você devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Ou seja, o Senhor estava dizendo: você precisava pelo menos ter hombridade e não me dar prejuízo. Tem pessoas na igreja, irmão, que não soma, e o pior é que dão prejuízo. São pessoas que não fazem e ainda tentam impedir outros fazerem. Glória a Deus. São pessoas que não fazem nada pela obra, nada pelo reino, não contribuem com nada, e quando alguém está fazendo, ele tenta atrapalhar, e ainda critica quem está fazendo. Glória a Deus. Longe dessas pessoas, para que por ela você não seja contaminado. Glória a Deus. Jesus está voltando. E essa parábola, meus amados irmãos, dos talentos, representa as diferentes responsabilidades a serem executadas, e serão executadas de acordo com a capacidade de cada um. Os dois primeiros servos, embora possuíssem diferentes quantidades, eles foram diligentes, e todos produziram 100%. Glória a Deus. Eles dobraram aquilo que receberam. Eles não deram 100%, 10%. Eles deram 100%. Jesus não quer 10% seu. Jesus quer 100% seu. Quando eu digo seu, é meu também. Sabe por que ele quer 100%? Porque ele não foi para o Calvário dar 10%. Ele deu 100%. Ele deu a sua vida inteira, deu a sua vida toda. Ele fez uma entrega total, para que você e eu pudéssemos sim ter direito de entrar na cidade santa pelas portas. Glória a Deus, glória a Deus. Mas aquele que recebeu ele não foi diligente, ele não se sentiu, ele não entendeu o desafio da sua oportunidade. Ele não entendeu. Era oportunidades, porque Deus é assim. Ele sempre passa em nossas vidas para nos dar oportunidades. Deus prova, mas Deus não desampara. Glória a Deus. Mas aquele que recebeu um talento, ele não entendeu essas coisas. Por isso, não só ele cometeu o erro de enterrar o seu talento, mas ele cometeu o erro de subjugar, subestimar o seu Senhor. Às vezes as nossas atitudes subestimam ao Deus que nós servimos, e isto muitas vezes fazemos de acordo com a influência da carne, e às vezes influência do próprio diabo. Diabo, pastor? Sim. Lembra de Pedro? Pedro deu um conselho brilhante a Jesus. Ficou ao lado de Jesus: sou seu amigo, não faça isso não. Não vá para a cruz, isso é uma fatalidade. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim,
Satanás. Não é que Pedro fosse Satanás, é porque naquele momento ele estava recebendo influência do inferno. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aquele moço, o Senhor o repreendeu severamente, dizendo: você pelo menos, se não queria me servir, se não queria estar no centro da minha vontade, você pelo menos não teria me dado prejuízo. Você não teria tentado trazer divisão no meio dos meus servos. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, o Senhor disse algo muito importante. Ele pegou aquele homem, tirou dele o seu talento, ou o talento único que ele tinha, e pegou aquele talento e deu àquele que trouxe 10 talentos, e disse assim: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Observe isso aí. Aquele que tiver, lhe será dado, e o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Você já viu crente com inveja do irmão que prospera? Você já viu crente com inveja daquele irmão que Deus abençoa grandemente? Por quê? Aquele irmão é tão abençoado e o outro não. É porque aquele irmão que recebeu do Senhor, ele desenvolveu. Glória a Deus. E o que não, e o que recebeu apenas um, ele enterrou na areia. Então o Senhor diz: o que tem, o que mais tem, mais lhe será dado. E o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que não tem, diga comigo, o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que tem até o que não tem, como é isso, pastor? Sabe o que o Senhor está dizendo? Como disse Paulo, não somos de nós mesmos. Você não tem, aí Deus te dá. Você não tem emprego, você não tem saúde, você não tem salário, você não tem casa, você não tem carro, você não tem nada. Aí Deus resolve lhe agraciar. Aí Deus lhe dá casa, aí Deus lhe dá carro, aí Deus lhe dá emprego, aí Deus lhe dá saúde. Deus começa a lhe dar as coisas. E você esquece de uma coisa: de retribuir, de agradecer. E você se esquece que o que você tem é de Deus. Isso quer dizer o que, pastor? Que você pode perder tudo que você tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque você diz que não tem. Glória a Deus. Você já passou por este momento de não ter, e Deus lhe dá. Na hora que Deus te dá, aí Deus permite você ser provado. Você está liso, aí Deus lhe dá 100. Você diz: oh glória, quem estava liso tem uns 100 agora. Aí de repente chega aquele irmãozinho, diz: irmão, me ajude. Saí de casa, deixei os filhos com fome, não tenho um pão sequer para comer. Aí você olha assim e diz: tem não. E Deus olhando. Graças a Deus que é Deus olhando. Se fosse eu, dizia: oi, feliz. Mas é Deus, né? Deus não faz isso. Glória a Deus. Aí o que acontece? Aquele que recebeu, pediu, pedi e dá-se-vos-á. Ele pede e aí Deus coloca na mão dele, coloca no bolso. Aí chega o outro, pede, ele tem não. E o dele se acaba. E quando se acaba, ele diz: eu sei onde vou buscar. Senhor, lembra que tu me desse 100, me dê mais 100. Aí o Senhor fica olhando para ele. Engraçadinho, né?
Glória e glória e glória ao Senhor. Meus amados, essas pessoas, elas esquecem daquele dia. Que dia? O dia da prestação de contas. Olha para o seu lado e diga: meu irmão, haverá um dia de prestação de contas. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Vamos nos colocar de pé.